Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre, conversando com os juízes Jordano Dourado e também o doutor Camolês. Osmi, a palavra é nós sua. falamos no último bloco sobre a questão da imagem, da imprensa, que você disse que é punir. Não é bem assim. O problema é que hoje no Brasil, quando alguém é denunciado, meramente denunciado por algum fato, a primeira coisa que fazem é chamar a imprensa. É chamar a imprensa. Notadamente, no mundo lá fora, a Globo. A Globo. Aí o que acontece? O policial vai ou para uma condução coercitiva ou para prender, a imprensa já vai divulgando a imagem e colocando um espetáculo. A do Lula, por exemplo. Que vitima o cidadão, mancha indelevelmente sua honra, mesmo amanhã que ele venha a ser absolvido, considerado inocente, ele jamais recuperará sua honra. Por quê? Porque foi divulgado indevidamente, e nós podemos citar uma série de exemplos acontecidos neste país. Então é preciso, sim, criminalizar disciplinar. A imprensa? Não, criminalizar, mas disciplinar. Que mas você é denunciado, enquanto você não for condenado, não deveria divulgar. Mas em que limite você faz isso? Nos países civilizados, não existe isso. Ninguém divulga a imagem de alguém que é denunciado. Claro que divulga. Não, senhor. Osmi, pelo amor de Deus. Aqui dos está Estados virando uma Unidos, brincadeira a honra das pessoas. Você não acompanhou a eleição Aqui tá norte-americana? virando uma brincadeira. Osmi, você não acompanhou a eleição norte-americana? Aqui, Narciso, você não vamos acompanhou? reconhecer. Vou pegar um exemplo, de licença. Vou pegar um exemplo. G7, Sim. aqui no Acre. Sim. Desculpa a pancada. Sim. G7 aqui no Acre. Prenderam. A imprensa toda colocou lá o cidadão preso. A culpa não é da imprensa, é fato. Permita-me. Não estou dizendo que é da imprensa, estou dizendo que tem que disciplinar isso. O cidadão chegou um a morrer, outro a perder a família, uma série de problemas, para depois o próprio Ministério Público reconhecer que não há crime. Isso precisa ser coibido. Eu tenho uma réplica. Isso precisa ser coibido. Osmi, pela legislação atual, já está disciplinado. Sim. Se houver abuso, tem indenização por dano moral e tem também o direito do prejudicado pedir que o mesmo veículo de imprensa se retrate, já está disciplinado. Se for a justiça que cometeu Mas esse quem é que crime, vai quem julgar? julgar? Não, é a justiça. Agora você quer que quem julgue? O vereador? o deputado? Não, alguém tem que julgar. Sim, Quem é que você o quer que julgue? Poder Não, a justiça que cometeu. Agora, não, só para complementar. Olha só, do jeito que você está falando, se criminaliza mesmo a imprensa, porque hoje o cidadão, a imprensa, quando atua de forma abusiva, tem os mecanismos, dano moral, retratação. Tem tudo isso. Nós estamos falando, previsto. peraí, a gente está falando de Crime, crime. que é outra coisa. Qual é o repórter, Prisão. qual é o câmera que vai Condenação. trabalhar em tranquilidade se um absurdo desses passar? Isso aqui não acho existe mais é pra em nenhum penal. país democrático Sim, do é mundo. penal. Resumindo, mais absurdo Doutor, é vitimar a honra de uma a pessoa. tese- Mas ela É. pode pedir hoje a reparação. Não, isso não Osmi, existe. doutor Camolês. Na prática, Existe. sociedade Não. se enganou já com isso. Osmi, Não, quantos já não foram condenados? Osmi, doutor Camolês. Doutor Jordano. O Brizola conseguiu direito de resposta no Jornal Nacional, um exemplo histórico. Doutor Jordano, o senhor e o Osmi não está deixando eu e o doutor Camolês falar. Vamos ficar quietos. Vamos ficar quietos. Que Está cedo, estou de acordo. Eu sou Ó, vamos fazer um acordo. Concordo. Vamos deixar o Narciso e o Camolês falar. Poxa, eu não entendo. A palavra é Fique à sua. vontade. Olha, nós estamos caçando a liberdade de expressão do Tá Narciso. vendo? Então, escuta aqui, doutor Camolês. Pois não. Eu concordo em gênero, número e grau que a nossa classe política está sendo desmoralizada, mas com um toque muito grande de perversidade. Desmoralização à parte, perversidade depois. outra. Porque não existe o poder mais devassável possível, que todo mundo conhece tudo dele, é o poder legislativo. Agora, essa avalanche de denúncia contra político, doutor, é pela própria natureza do político brasileiro. Chega ao ponto de o senhor ele está na tribuna, um chamando o outro de ladrão, e com o seguinte termo, Vossa Excelência ladrão. Olha, Vossa Excelência que ladrão. é. Pronome de tratamento. Aí o outro responde,
ladrão é Vossa Excelência. Excelência. Aí sai dali e vai para o cafezinho, tomar café junto, como se nada tivesse acontecido. Então, o que me preocupa, e aqui eu não acuso o judiciário pelo ativismo. O ativismo do judiciário está vendo no Brasil hoje, mas está vendo pela omissão dos demais poderes. Sim. Protagonismo, né? Sim. Por quê? O judiciário. Essa semana passada eu fiquei morto de vergonha. De que país é esse? Que república é essa? Quando eu vi uma sessão inteira do Supremo Tribunal Federal está discutindo se deve haver ou não vaquejada no Nordeste. Quando foi no outro dia, uma sessão inteira do Senado para discutir se a vaquejada é legal ou não. Isso é assunto para o Supremo estar discutindo, se é... Doutor Camolei. Eu não vou falar nada. Sim. Bom, Fala aí, doutor. Aí, quem está definindo essa questão é o Supremo. Por quê? Porque o Congresso Nacional, que poderia, ela, criar uma lei que não seria inconstitucional, nem coisa nenhuma. Quer dizer, a omissão do Congresso Nacional Brasileiro é que está permitindo o ativismo judiciário e, por conseguinte... Que é grande. E, por conseguinte, desequilibrando os poderes do país, estão funcionando muito mal, doutor. Se você está falando comigo, eu vou responder. Eu quero Pode fazer. Mas eu vou deixar no Camolei primeiro. Ficou então combinado para não caçar o direito. Certo. Então vamos lá. A questão da vaquejada primeiro. Né? Eu falo isso porque eu sou criador de cavalo quarto de milha. Ah, é? Eu gosto muito disso. Gosta muito. Eu gosto muito disso. Não que eu seja um apaixonado, mas eu acho bacana isso, tá? Então vamos lá, a vaquejada. A vaquejada ela não tinha regulamentação em nenhum estado e é praticado principalmente no Nordeste, em que os estados têm uma compleição geográfica muito fácil de você atualizar ou de percorrer para que isso seja feito. O estado do Ceará fez uma legislação, imaginando que o faria bem, e fez a legislação, sem regulamentar como seria esse trato dos cavalos e dos bois, que são os animais utilizados. Pois bem, a Procuradoria da República ingressou com a arguição de inconstitucionalidade da lei. E a coisa foi parar no Supremo, porque é o Supremo que averigua isso. Só que a legislação do Ceará era uma legislação muito curta e sem estudo nenhum, sem regulamentação nenhuma. Bateu no Supremo. Quando eu, particularmente, que sou estudioso e crio cavalo, fiquei preocupado com isso. Falei, olha, tem que se ater, porque a hora que o Supremo julgar, como de fato julgou, por 6-5, extinguindo a vaquejada, porque analisou o pano de fundo. Qual era o pano de fundo? Maltrato aos animais. Pois bem, o que eu coloquei na Associação de Criadores do Brasil? Olha, tem duas coisas a fazer. Ver qual a espécie de recurso que tem em relação a isso dentro do Supremo e ingressar com um projeto para regulamentar essa questão da vaquejada. Porque senão, da noite para o dia, quando for publicado esse acordo, ninguém mais vai poder praticar a vaquejada. Ah, mas a vaquejada é importante? De extrema importância. Quem cria cavalo, quem mexe com cavalo, sabe o giro financeiro que tem em torno disso. A vaquejada, ela tem uma proporção financeira nos estados do Nordeste muito forte, financeiramente. Eu sou nordestino. Então, pronto, está aí. Mas o senhor não acha que, nesse caso, mesmo da vaquejada, o Congresso Nacional, se fosse, nesse particular, mais produtivo, deveria ter feito uma lei para disciplinar a vaquejada? Aí não haveria. Mas calma aí. Aí agora o que aconteceu? Com o julgamento do Supremo, aí sim o Congresso Nacional se viu compelido a fazer. E foi feito. E passou agora na Comissão de Constituição e Justiça agora, por maioria. Bom, vai sendo regulamentado a vaquejada, está tudo certo em relação à vaquejada. Tá? Beleza. Só que acontece o seguinte, nós temos, conforme o senhor mesmo sustentou, que a Suprema Corte Americana, ela reserva alguns assuntos. E na Suprema Corte Americana, para escolher o assunto que eles vão julgar, é completamente diferente. A Suprema Corte, escolhe quais são os temas que eles vão julgar, quais os recursos que eles vão julgar. Isso que transforma nesses grandes filmes que nós vemos hoje na televisão. Nós vemos através daí. Mas, doutor Camolei, me permita... Só um minuto. Quando eles vão julgar esses casos, não tem ninguém ali a não ser os próprios ministros. Não tem secretário, não tem nada. Olha, nós vamos julgar. Procedente para o recurso. Ponto. Reúne os 12, eles definem e dão o resultado.
Só que a diferença é o seguinte, o respeito pela instituição Suprema Corte Americana é diferente do respeito da nossa Suprema Corte brasileira. Onde você vê a decisão do Supremo, que você vê um ministro da Suprema Corte, conforme vimos aqui o Marco Aurélio colocando, rapidamente no Twitter você vê o quê? Falando até mal do ministro. Outro ministro atacando o ministro. Falando que o ministro, não, eu não vou correr atrás de doido, porque atrás de doido ninguém sabe onde é que vai. Tá, isso é inconcebível, isso não pode acontecer. O Gilmar Mendes disse hoje de Estocolmo que vai pedir o impeachment de Marco Aurélio. Sim, e no Supremo Tribunal hoje, no julgamento, vários ministros censuraram, não falaram expressamente, explicitamente Gilmar Mendes, mas censuraram a postura do ministro. Isso é inconcebível. E há poucos dias, não sei se vocês assistiram, nós fizemos uma manifestação no Supremo e estava ocorrendo sessão. O ministro Gilmar Mendes, durante um voto, ele foi falar mal dos magistrados, e a ministra Carmen Lúcia, que é extremamente discreta, ela interveio e disse, não é assim não, ministro. Eles não vieram, disse que vocês foram lá atrás de aumento de salários. Foi. E ela corrigiu e interveio. Vocês estão fazendo muito comparações do Brasil com os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos é uma verdadeira federação. Aqui não. Aqui é um centralismo. Aqui é um centralismo. A Suprema Corte, o Narciso diz, tem 100 casos. Por que 100 casos? Porque todas as decisões são tomadas nos estados que têm suas constituições próprias e divergentes. Não, mas não é só por isso. Não, além disso, eu ainda procuro mais. Como é isso. Ainda tem uma característica lá, que é verdadeiramente democrática, que não poderia ser aplicada ao Brasil. Os juízes lá são eleitos. Os da Suprema Corte, não. Não, Suprema Corte não. Os juízes que funcionam dos estados tal, são eleitos. Imagina isso no Brasil. Não funcionaria. Não, nem tinha como. Não funcionaria. A política... Porque lá parte do princípio o sistema. Que o poder já hoje emana no do Supremo, povo que está na nossa Constituição. O poder emana do povo. Aqui, você questiona porque os ministros do Supremo são sabatinados pelo Senado, que é para dar uma roupagem aos ministros do Supremo, republicana, de que passou ungido pelos que têm voto. Eu não questiono que o ministro do Supremo tenha que ser sabatinado pelo Senado, não. O que eu questiono é que a escolha seja exclusiva do presidente da República. Eu acho que poderia melhorar esse sistema de escolha, mantendo a sabatina pelo Senado. Sim, melhorar o sistema de escolha. Também ele é o governo. E vou citar um exemplo aqui. Eu assisti a sabatina de 2 ministros. César Peluso e Joaquim Barbosa, que já se aposentaram. Pois bem, eu estava em casa assistindo, aí eu vi um senador perguntar para o ministro Joaquim Barbosa o que ele achava da cota racial. Joaquim Barbosa respondeu, o senhor leu meu livro? O senador respondeu, o senhor escreveu um livro? Pronto. Como que eu vou sabatinar alguém se eu não sei nem o que ele escreveu? Isso é descabido, na minha ótica. O melhor é que não perguntasse nada, deixasse para outra pessoa, que é evidente que no Senado você tem 81 membros, tem aqueles que têm maior envergadura de conhecimento jurídico, ou em outras áreas, mas que fizesse uma pergunta e soubesse o que ele vai fazer pergunta sobre o tema específico. Isso é ruim, e é ruim para a comunidade como um todo, porque quem está sendo sabatinado, ele olha um senador da República que tem um mandato de 8 anos, maior do que, inclusive, o presidente da República, com que viés que ele vai chegar a essa comunidade? Doutor Camolês, o ministro Joaquim Barbosa era um caso complicador. Não, mas ele está sendo sabatinado. Tem uma questão ele está sendo sabatinado. Sobre Joaquim Barbosa, só um instantinho, sobre a questão do Joaquim Barbosa, eu queria colocar aqui, o doutor Jordano aqui, uma questão. A gente sabe que, alguns anos atrás, havia um abismo entre o judiciário e a população. É verdade. Certo. É verdade. Havia um abismo. Sim, correto. É verdade. Não se vê mais hoje. A gente vê o judiciário bem próximo, inclusive um trabalho assim bem sistemático de se aproximar da comunidade e tal. Sim. Hoje, a gente vê o apoio da população do Brasil, de uma maneira geral, já comprovado através de instituições, de pesquisa, de tudo, ao judiciário, que está no protagonismo, essa é a verdade, foi colocada aqui, inclusive, pelo presidente da OAB, nessa proposta de avanço da Constituição e de mudança no Brasil.
que está trazendo uma situação de conflito com os Mas antes poderes. dos doutores aqui... O doutor Joaquim Barbosa disse, foi presidente aqui, mudou o eixo do poder com a queda da Dilma. Claro que é uma questão subjetiva, mas eu queria ouvir o seu... Mas antes dele falar, eu quero... Eu tenho uma pergunta para fazer prática para Eu quero só fazer uma comparação. O doutores Giovanni, eu tenho uma preocupação, eu confesso aqui com muita antecedência. Eu já tenho idade suficiente para ter acompanhado a Operação Mão Limpas, Certo. na Itália, que por coincidência eu ia atravessando de carro da Suíça para a Itália, e eu tinha um irmão que era barbudo, e só por causa daquela barba, ele passou mais de um dia para conseguir atravessar, porque também era o clima estabelecido lá na época da Operação Mão Limpa. A Operação Mão Limpa, que hoje se tanto elogia, o resultado da Operação Mão Limpa, tanto do ponto de vista econômico, foi um desastre. Atrasou 30 anos a economia da Itália e politicamente resultou em 10 anos de Berlusconi. Certo. Isso aqui é fato. Eu tenho uma preocupação, é exatamente isso. Eu acho que o tanto que a Operação Lava Jato já fez, e de bem feito, eu acho que estava chegando a hora de começar a dar uma... Estancada na sangria, não, né? Não. Como disse o Romero Jucá, né? Não é atrelada assim. Sabe a favor da eu tenho corrupção, medo né? que ela esteja criando uma expectativa, porque todos os males do país estão sendo debitados à corrupção. Isso foi corrupção. Isso foi corrupção. Quando, na realidade, a corrupção é uma desgraça que desmoraliza. Mas, financeiramente, o que acaba com esse país é a incompetência administrativa, a incompetência política. E eu tenho medo que, depois de feita a limpeza ética, os resultados econômicos não sejam os que estão esperando. Olha, antes dele responder, deixa eu acrescentar mais tem um fato. uma, duas Mas você perguntas, não pode colocar. vamos para a terceira. Aí ele gosta, né? Porque tem 3 segundos para responder. Mas você não pode Primeiro, eu colocar acho nesse que- patamar, né? Não é bom. Realmente precisava dar um basta na patifaria desse país. Isso aí é uma virtude que todos os envolvidos, quer Judiciário, Ministério Público, Delegacia, Polícia Federal, todos os demais, estão de parabéns. Tinha que ter um basta, não tinha como continuar mais essa situação neste país. Mas eu tenho uma pergunta sutil. Opa. Como é que vocês avaliam os dois a questão do teto salarial, Ótima que é uma pergunta. proposta Muito que boa. tramita no Muito boa. Senado Federal. Muito Para boa. estabelecer Abriu a relatora. Perfeito. Sim. Eu vou começar por essa Pleno pergunta. acordo. Eu estava Pleno esperando acordo. também essa pergunta. Mas depois mostra o conta-cheque, tá? Mostra? Sem problema. Mostro. Ó, Mostro. ó, Se portal vocês da tivessem transparência. falado, eu daria para o contra-cheque aqui. Portal da Transparência, pode abrir. Aliás, Portal pelo da da internet aqui agora e mostro. Portal da Mas enfim, Transparência. em relação ao teto. A Constituição da República, ela estabelece um teto para a remuneração do serviço público, correto? Do Ministério Supremo. Artigo 37, inciso 11. Nesse mesmo inciso, tem um parágrafo que exclui desse teto as verbas reputadas indenizatórias. Então vamos falar da magistratura do Acre, que é a magistratura que nós conhecemos e com quem convivemos. Além do nosso subsídio, nós temos aqui 3 auxílios, por lei. Tá? Eu quero deixar bem claro que ninguém no Acre recebe nada por força de liminar. O que a gente recebe aqui é por força de lei. Nós recebemos o auxílio moradia, nós recebemos o auxílio alimentação e recebemos o auxílio saúde. Esses 3 auxílios, eles estão previstos em lei, que foi aprovada pela nossa Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Tião Viana. Aí você pode questionar, olha, mas eu não concordo que o juiz receba auxílio moradia. Essa é uma divergência, é um debate perfeitamente lícito, a gente sempre diz isso. Não é ilegal porque está previsto em lei. É pago fora do teto porque a Constituição respalda. Mas a sociedade quer debater isso, quer questionar isso? Está aberto. Perfeito, perfeito. Correto. Nós estimulamos o debate público. Nós não somos contra o debate. O que nós somos contra é se estabelecer um tratamento preconceituoso em relação ao Poder Judiciário. Dou um exemplo.
Há no Senado aquela comissão dos supersalários, que foi constituída pelo réu Renan Calheiros e que é presidida pela Cátia Abreu. Isso. Gente, a Cátia Abreu, de tratamento odontológico, ela recebeu mais de R$40 mil do Senado Federal. Então, se for para estabelecer um teto, incluindo tudo, inclusive as verbas indenizatórias, sim, que eu acho um absurdo, que seja para todos mundo, que não fique de fora, que não fique mas de não fora. É assim que a coisa está andando. Veja, que não fique de fora nenhum benefício recebido, inclusive por parlamentar. Isso. Olha, sabe quanto é o nosso auxílio-saúde? Eu falo. Nosso auxílio-saúde hoje é R$ 1.400. Se eu adoecer, Deus me livre, tiver um câncer, alguma coisa assim, for comprar uma passagem para fora, não paga nem a passagem, correto? No Senado... Mas concorda que haja um teto para todos? Não, sim, se houver um teto, problema. seja para todos, que não fique nada de fora. No Senado, o benefício de saúde deles, que é por reembolso, é ilimitado. E vitalício, Narciso. Ilimitado e vitalício. Isso é um escândalo. Extensivo aos familiares. A senadora Gleisi Hoffmann lá falou isso na sessão. Extensivo aos familiares. O que é que 6 parlamentares têm direito? Apenas ao atendimento lá dentro do próprio prédio. Ele tem Câmara Federal? A Câmara Federal. E o Senado do mesmo jeito. Sim. Mas fora disso, só se ele tiver um plano de saúde. Não. Agora, se tem esse atendimento tão bom nas casas legislativas, para que um reembolso de saúde desse patamar? Deixa eu discordar 2 mil. Que absurdo. Só para resumir, então, magistratura. O que nós recebemos no Acre está tudo previsto em lei, tá? E passou pelo povo, passou pela Assembleia, passou pela Assembleia. Passando o teto, para incluir tudo nele, ótimo, mas que seja para todos e o Judiciário vai garantir que seja para todos, inclusive para os parlamentares. Só para ver o seguinte, só um minutinho aqui. Por exemplo, na minha época e do Narciso, não havia essa verba indenizatória da Câmara e do Senado, que eu acho uma excrescência também. Uma excrescência, um absurdo. Inspirada na Europa. Não, que a grande maioria é nota fria. Vamos falar aqui com toda sinceridade. Bom, esse é o senhor que está falando. Eu não conheço essa prova. Doutor Camolês, o senhor está com a palavra aí. Nós estamos até encerrando o programa. O que acaba acontecendo é o seguinte. Lá, segundo informações de um atual colega seu, ou seja, da Câmara Federal, ele nos informou o seguinte: eu posso ter uma intervenção cirúrgica no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. 700 mil. Apresentei a nota, me tem um reembolso. Ele informou não. errado. Bom, se ele informou errado, eu não sei, mas foi a informação que ele deu. Talvez não existe isso no teu tempo. Então agora, nem hoje. Então, agora vamos lá, Senado. Não existe isso. Senado é mais regalia. Um senador que fique 6 meses no mandato, ele tem esse direito permanentemente extensivo. É real. Estou lhe dizendo. Extensivo aos familiares. Vitalício. Sim. O importante nesse debate é que a sociedade tem o direito de questionar a moralidade de qualquer coisa, incluindo benefício de parlamentar, sem problema incluindo pensão para ex-governador, tem que entrar nesse debate também. Verba de pensão do ex-governador. Tudo. É para colocar tudo na mesa. Verba de gabinete. Tudo. As estruturas das Assembleias das Câmaras, né? Quantas pessoas que um senador ou um deputado pode escolher para trabalhar consigo? Não, isso é um erro da casa. Sim, mas o erro da casa. Sim, aí o erro da casa eu vou... Ter direito de desculpa, deveria ser... Chegamos ao final do programa. Chegamos ao final do programa. Eu acho que tem que ter a parte 2 desse programa. Sim, vai ter que ter, porque ele ficou 2 perguntas semana que vem. Eu ainda tenho 5 perguntas para fazer a vocês. Tem que ter semana que vem, então. Vamos... Outro programa já está aqui, já agendado para a gente voltar a conversar, porque é importante, inclusive, nesse momento, né? Sim. Que o Brasil passa... a gente tem o hábito aqui na próxima semana de encerrar o programa, já é tradição. A crise 2. Da gente encerrar com uma palavra sua ou uma frase. De cada convidado, Osmi também. Eu já até preparei a minha aqui, mas eu tenho o privilégio de ser o último. Pois não. Doutor Jordano. Se fosse para escolher uma frase, eu escolheria uma frase do Einstein. Ele diz que o mundo ele não é um local perigoso porque existe o mal. Ele é perigoso por conta das pessoas que assistem ao mal acontecer e não fazem nada. Albert Einstein. Tá. Doutor Camolés. Bom, eu não vou falar essa frase, mas eu vou ressaltar o Poder Judiciário acreano, que essa semana foi o primeiro tribunal do país a ter o selo verde, dentre todos os tribunais, em razão do que ele fez. Outra coisa, selo ouro,
significa que o Poder Judiciário do Estado do Acre está brilhando, tal e qual o amarelo da bandeira acreana, e o verde, tal e qual a esperança de termos melhores dias. E que o vermelho não signifique o sangue que nós precisamos cortar da própria carne. Osmir. Primeiro, meus cumprimentos ao Judiciário acreano. Muito obrigado. Recebemos. Mas eu termino dizendo o seguinte: não há salvação fora da Constituição. E quero ler do artigo 5º, inciso 10º da Constituição: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Posso completar? Desde que não cometam crimes. Estou falando com a parte dela. Eu sei. Estou brincando. Narciso, a tua frase. Não pode ter discurso, é frase. Não, vai ser duas, mas bem curtinhas. Narciso, duas, mas bem curtinhas. Uma de Saldanha Marinho e outra de Rui Barbosa. Precursores da República. Saldanha Marinho disse: esta não é a república dos meus sonhos. E Rui Barbosa, momentos a seguir, disse: esta não é a federação dos meus sonhos. Eu quero só parabenizar, eu sei que está encerrando, eu acabei deixando passar esse agradecimento, parabenizar a TV Rio Branco e a todos desta mesa pelo debate. Sinceramente, de todas as entrevistas e de todos os debates dos quais participamos, este foi onde nós nos sentimos mais à vontade. Pela liberdade, tribuna livre, eu quero congratular, quero voltar aqui porque Osmir tem umas 10 perguntas para mim ainda, eu tenho uma coisa para falar e enfim. Eu vou encerrar o programa aqui diante do que foi colocado na proposta do Senado, só trazer a memória, a lembrança, uma frase que ficou marcada e muito importante para a gente da imprensa e no Brasil. Prefiro o barulho da imprensa do que o silêncio das ditaduras, presidente ou presidenta, ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela disse isso, foi muito bom. Né? Muito bom. Muito obrigado, ficamos por aqui, tenha um bom final de semana, Tribuna Livre volta na próxima. Até lá, boa noite.